Eu queria começar com vocês compartilhando uma palavra bastante lida por nós todos os dias, que está em Romanos, no capítulo 12. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, Jesus, me ajuda. Pede socorro do vizinho aí. Logo depois de Apocalipse, querido. Não tem, né? Romanos capítulo 12 diz o seguinte: portanto, caros irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Em algumas versões fala o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pai, eu te peço que o Senhor esteja agora guardando as nossas mentes, Pai. Que essa palavra venha, meu Deus, ser comunicado dos céus para as nossas vidas. E que, Senhor, nós não sejamos roubados naquilo que o Senhor vai derramar nessa noite. Meu Deus, guarda, Senhor, o nosso espírito, guarda a nossa mente. Meu Deus, tira todo o espírito de distração, tudo aquilo que vem para roubar a sua semente das nossas vidas. Meu Deus, nós profetizamos que essa palavra vai, meu Deus, frutificar não 30, não 60, mas 100 por um, Pai. E que nós possamos estar, meu Deus, em acordo com aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós nesse dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do processo de desenvolvimento da nossa vida cristã. Eu não sei quanto tempo você conhece a Cristo. Eu não sei há quanto tempo você, assim como nós falamos no início do culto, você teve uma experiência com Ele. Há quanto tempo você vem caminhando com Cristo, qual é o teu grau de intimidade. Mas nós entendemos que nós temos que nesses dias estar transicionando para um tempo novo no Senhor, para algo novo que Ele tem para cada um de nós. E meditando nisso, eu separei aqui alguns textos para que nós estejamos lendo. E eu entendi do Senhor um processo ao qual nós estamos submetidos. Todos nós. O processo de crescimento em Deus, talvez você tenha outros processos. Mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos hoje, onde nós estamos inseridos. E são processos que vão nos levar, assim quando estabelecidos em nós, para um novo lugar no Senhor. Sabe, assim como nós temos entendido que aquela palavra de Gálatas 4, por exemplo, que de nada difere, um herdeiro menino de um escravo. E isso o Senhor está
falando através da sua palavra ali, através de uma maturidade espiritual. Não está falando de menino de idade ali, mas está falando da igreja de Gálatas que estava imatura. E talvez, querido, nós podemos ter muitas vezes 30 anos, 20, 25, 2 anos, 1 ano, não existe uma regra, mas nós podemos ter muito tempo dentro da igreja e ainda muito imaturo na fé. Agora nós precisamos despertar para algumas coisas. Existem alguns processos nas nossas vidas que eles vão nos levar a um novo lugar e nós não podemos ignorar. E nós precisamos muitas vezes vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações, vencer a nossa incredulidade, vencer a nossa religiosidade, vencer muitas vezes a nossa intelectualidade, coisas que estão nos bloqueando de receber e de enxergar aquilo que o Senhor quer liberar para cada um de nós. Sabe, você não tem um destino apenas em Deus para que você cresça, desenvolva, tenha uma família e morra. Sabe, Deus te convocou, Deus te comissionou nele. E Ele tem um destino profético para a tua vida. Sabe, assim como nós entendemos hoje que a igreja precisa ser uma igreja profética e não uma igreja patética, isso também acontece com as nossas vidas. Nós precisamos ter o nosso destino profético liberado e não um destino patético. Porque muitas vezes, e aí o patético não está no sentido nem pejorativo, está no sentido de estagnar, no sentido de não desenvolver, no sentido de estar preso em algo. Agora nós precisamos compreender o que é que o Senhor tem nos chamado a ouvir nesses dias. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu tenho escutado isso do Senhor quase todos os dias. E essa tarde eu estava meditando e essa palavra veio da mesma forma. Nós precisamos escutar aquilo que os céus está dizendo ao nosso respeito, querido. São dias pontuais no Senhor, são dias estratégicos, dias da preparação da volta de Jesus Cristo. E aí, eu não quero estar imprudente, eu não quero estar nécio, eu quero estar prudente esperando o Senhor. O nosso papel, querido, não é estar despreparado, o nosso papel é guardar azeite para aqueles que não se prepararam. Sabe, eu entendo que Deus tem nos dado algum privilégio de entender algumas coisas nesse dia, e isso não é porque nós merecemos, é porque nós nos interessamos por Ele. O Rafa ministrou aqui sobre Daniel dias atrás, e, queridos, uma coisa que nos impacta muito é que os magos sabiam onde Jesus estava nascendo, e os religiosos não. Porque eles estavam interessados. Porque assim como eles foram os magos foram preservados por causa de Daniel lá, eles se interessaram pelo Deus de Daniel. Então, nós não precisamos achar nem mais, nem menos do que Deus acha de nós. É interessante que aqui no versículo 3, diz o seguinte: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada. Ele não manda achar menos também, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Sabe, eu entendo assim, eu não sei quanto a você, mas nós, durante muito tempo, e nós entendemos assim: olha, entrega a tua vida para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, então você vai ter dele. A primeira coisa que você vai ter é salvação. Então quando você entrega a tua vida, Ele te salva. Isso é uma verdade. Sabe, a salvação ela é o início do nosso relacionamento com o Senhor. Agora, será que nós realmente entregamos as nossas vidas quando nós fomos batizados ou quando nós aceitamos a Jesus? Sabe, porque nós fazemos uma oração de entrega, mas nós fomos ensinados a vir buscar algumas coisas dentro da igreja. Eu fui ensinado que, de repente, o Senhor, se eu fosse bonzinho e fosse ao culto algumas vezes na semana, de repente eu ia ter um emprego melhor, eu iria conseguir sair de alguma dificuldade financeira, eu iria conseguir me casar, e foi uma verdade. Deus me abençoou muito, está aqui, minha senhora, minha senhora, senhorita.
Ainda bem que funcionou, né? Tá vendo? Deus me privilegiou. E então nós criamos uma mentalidade, queridos, onde nós nos entregávamos para Jesus, mas nós tínhamos de Jesus. Não é verdade? Eu passava então a ter acesso a algo que me tornava quase um ser especial, porque o meu vizinho aqui podia estar morrendo, mas ele é um incrédulo, é do mundo, olha, Deus o livre, olha o que ele está fazendo. Mas eu não, eu sou especial porque agora aceitei Jesus. Agora sim, nós temos um privilégio de ter realmente aceitado Jesus. Agora, quando eu orei ao Senhor e aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, então Ele é Senhor antes de ser Salvador, né? Nós fizemos para Deus e para Jesus Cristo uma oração de entrega. Agora eu estava meditando justamente nisso, o processo de Deus, o primeiro step, né, o primeiro passo do nosso processo de desenvolvimento da vida cristã é a entrega. O grande problema é que nós viemos para uma mentalidade de uma igreja onde nós viemos buscar muitas coisas, mas nós não viemos entregar nada. Então muitas vezes nós vínhamos para cultuar o Senhor, mas nós nem entendíamos o que nós estávamos fazendo na igreja. O que era um culto ao Senhor? De repente eu ir lá e repetir o que está passando no data show. De repente eu ir lá e sentar e me comportar. E se eu já não conversar com meu vizinho, prestar atenção na palavra, eu já fiz minha parte. Sabe, tantas coisas, queridos. E eu não estou nem falando por você, eu estou falando por mim. Eu fiz a minha entrega ao Senhor em 1996. Tem muito tempo já. Só que durante muito tempo, sabe quando o Senhor começou a ter algo de mim? Em 2010. Faz a conta. Só um pouquinho de tempo. Porque até então só eu tinha dele. Sabe, então, eu fui para Jesus não para me entregar a Ele, não. Eu fiz uma oração de entrega não para me doar, não para me render, não para me submeter, mas senão para buscar algo que me interessava. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Eu tenho bastante tranquilidade para dizer isso. E eu fiquei nesse processo durante muitos anos, querido. Agora a questão não é o quanto você tem de Jesus. Sabe por quê? Porque assim, a nossa caminhada, nosso desenvolvimento com Cristo, na nossa vida cristã, ele vai nos tornando, né, mais parecidos com Cristo. Né? O que vai medir o quanto tem de Cristo em você são os frutos do Espírito. A paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. São características de Cristo. Que a partir do momento em que eu começo a caminhar com Ele, isso vai sendo gerado em mim. Não tem a ver com dons espirituais, né? Tem a ver com frutos. Essa também é uma mentalidade distorcida, porque durante muito tempo eu achava que fruto era ganhar gente, tinha que colocar gente para dentro da porta. E eu vou dizer para você uma coisa: ganhe o máximo de pessoas que você puder para Cristo. Mas isso não são frutos, propriamente ditos. Se você tem chamado para ser um evangelista e para ganhar muitas pessoas, glória a Deus pela sua vida. Que você flua nisso, seja ativado nisso. Agora sim, frutos é quanto tem de Jesus em você. Agora sim, querido. Então nós ganhamos muito de Jesus. Pegamos as características dele e trazemos para nós. Agora quanto de mim eu entrego para ele? Quantos por cento eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, a abrir mão dos meus planos, a muitas vezes deixar de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, para fazer aquilo que Ele está me pedindo? Sabe, eu vou te dar um exemplo. Pela graça e a bondade de Deus, eu nem estou com esse problema da Globo, que está todo mundo aí falando. Porque tem muito tempo que eu não assisto televisão. E não é uma doutrina, não vou te dizer que é errado assistir televisão. Mas na lista de prioridades minhas hoje, isso não cabe. Agora, não foi ninguém que me proibiu.
Sabe, eu não estou fazendo isso porque eu fui mandado. Não estou deixando de fazer porque foi proibido. Eu simplesmente faço porque entendo. Sabe, tem um lugar em Deus, querido, que quando você começa a se entregar, você vai começar a abrir mão de algumas coisas sem perceber. Talvez eu tenha levado uns 3 ou 4 anos para perceber que eu não assistia mais televisão. Né? Isso não foi uma decisão, não foi alguém que mandou, não foi uma palavra de revelação. Quando eu percebi, eu falei, nossa, tem muito tempo que eu não assisto. Porque na minha lista de prioridades e afazeres hoje não cabe. E de repente tem algumas coisas ali que eu gostava, de assistir um telejornal, de assistir um jogo de futebol. Né? Não está muito bom para assistir jogo agora para mim, porque meu time está muito ruim. Eu estou podendo assistir hóquei, basquete. Eu tirei até foto com o escudo do Corinthians dessa semana, querido. Eu não troquei de time, tá? Vamos deixar bem. Mas por amor ao meu querido Robson ali, eu tirei uma foto do Corinthians com ele. É entrega, tá vendo? É entrega. Eu me entreguei para ele, ó. Né? Calma, Rafa, fica tranquilo aí. Mas quanto a questão nesses dias, eu queria que você despertasse nisso. Não é quanto tem de Jesus em você. Eu posso dizer que eu olho para você hoje e eu vejo Jesus em você. Mas quanto de você entregou para Jesus? Qual o tamanho do espaço que Ele tem para habitar dentro de você? Se nós entendemos que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia e nos enviou o Espírito Santo Consolador, que tamanho da parte de você cabe para Ele morar aí? Quanto você está disposto a dar de espaço para Deus trabalhar na tua vida? Sabe, porque isso, eu entendo que é o primeiro passo que vai me fazer desenvolver ou não. E de novo, eu estou falando isso em causa própria, porque o que me impedia de desenvolver no Senhor é que eu não me entreguei para Ele. Sabe, eu conhecia muitos versículos, eu escutava palavras, eu servia dentro da igreja como eu podia, desde arrumar uma tomada, som, o que você imaginasse dentro da igreja. Você me pedisse para limpar banheiro, o que precisasse eu fazia. Eu trabalhava alucinadamente para o Senhor quando precisava. Eu virava noites e noites dentro da igreja, às vezes para preparar som e fazer algumas coisas. Cara, eu ouvia muito de Jesus, mas eu não conhecia Ele. E eu não conhecia, não é porque Ele não se dava, Ele estava assim, ó, de braço aberto. É eu que não me dava para Ele. Sabe, nós cantamos aqui hoje, ó, eu quero conhecer Jesus. Mas essa atitude de querer, eu preciso ir em direção a Ele, e me render, e me prostrar, e deixar que o Senhor me toque. Sabe, nós estávamos falando numa reunião lá em casa esses dias, que Deus não está interessado em criar uma creche, Deus está levantando um exército, querido. Nós precisamos despertar para isso. É tempo de nós amadurecermos. Sabe, de repente, se as coisas esfriaram, né? Como nós falamos no começo, se aquele primeiro amor de repente começou a passar, se o seu coração se endureceu, se você se magoou, se feriu com determinadas situações, né? Se de repente a religião te excluiu por algum tempo, cara, vence isso nessa noite. Sabe, passa por cima disso tudo. Entrega a tua vida para Jesus de verdade. Eu digo quase que sempre que eu tenho me convertido a cada 5 minutos. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus a cada 5 minutos. Essa é uma realidade, querido. Ah, mas pastor, você... É. Nós padecemos os mesmos males, querido. Talvez eu entenda algumas coisas hoje, caminhe em cima disso e isso
tem me levado a caminhar em algum lugar em Deus que de repente você ainda não está caminhando. Sabe, mas a minha oração, o meu desejo, o meu encargo é que você passe como um foguete por mim e alcance lugares em que eu não alcancei. Sabe, de repente eu impartir um encargo com você de ativação, de ativar o que você já carrega aí. Agora, se você quer ser usado por Cristo, se você quer ser usado por Deus, naquilo que Ele já depositou em você, você é um depósito do Senhor, você precisa entregar isso para Ele. Nós não fomos chamados, querido, para ficar de boneco de banco de igreja. Aqui nem banco tem, para falar a verdade, né? Só tem cadeira. Sabe, nós somos chamados a fluir no Senhor. E sabe quanto isso vai te custar? Tudo. Nós falamos aqui, a Karina falou sobre finanças, sobre os 10%. Né? E nós entendemos hoje que todas as nossas coisas são do Senhor, querido. Isso nós estamos falando de parte financeira, mas estamos falando também do nosso tempo. Estamos falando também dos nossos filhos. Sabe, a minha prioridade, meu primeiro ministério é a minha casa. E isso não é muito fácil. Né? Porque às vezes, quando as coisas começam a ficar um pouco difíceis, eu sou lembrado que eu sou o pastor. É só uma responsabilidade a mais, querido. Não tem superpoder. Não tem blindagem. É mais responsabilidade. Sabe, nós queremos atingir algumas coisas em Deus e elas só vão ser atingidas na medida em que eu entregar a Ele aquilo que precisa ser entregue. Então assim, eu queria que você pensasse nisso nessa noite, né? Quanto de mim eu entreguei para Cristo? Com sinceridade, porque ninguém conhece você. Só você conhece você mesmo. Nem o teu cônjuge muitas vezes te conhece. Né? Ninguém pode responder isso por você. Eu queria te convidar a abrir em Eclesiastes, no capítulo 5. Nós vamos falar sobre uma segunda característica desse processo. Um segundo passo nesse processo de desenvolvimento da vida cristã. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos por tolos. Ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vive sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações que surgem, sonhos, do muito falar, nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas que o sacerdote ou mensageiro de Deus cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, porque irritar a Deus com o que dizes é levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus.
Sabe, o primeiro ponto é entrega, o segundo é temor, querido. Quando nós falamos em temor, nós não estamos falando de medo, né? O medo é contrário de fé. Temor é temor de Deus, reverência. Nós precisamos preservar isso também, sabe por quê? Porque assim, nós temos ouvido durante bastante tempo, agora recente, de que a intimidade, a proximidade, o convívio, o conhecimento gera desonra. Né? Então, eu vou me acostumando, de repente eu honro aquela pessoa, mas quando eu começo a conhecer ela de verdade, e começo a saber que ela também tem dor de cabeça, tem dor de barriga, que ela também acorda irritada, né? Que de repente vai desmascarando algumas coisas para mim, e isso vai gerando desonra. Sabe, eu não estou dizendo aqui para que você seja tolerante com o pecado. Não, mas eu estou dizendo para que você reconheça a humanidade das pessoas, né? E muito mais nesse texto que nós estamos falando aqui sobre o Senhor. Sabe, quando Davi resolve retornar com a arca e coloca sobre os carros de bois, né? E aquela arca tomba, quem põe a mão na arca? Foi Uzá. Porque a arca tinha ficado um tempo na casa dele, tinha intimidade com a presença de Deus. Tinha tanta intimidade que estava displicente já. Isso vai acontecendo com nós. Porque quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós somos quase como crianças, né? A diferença é que quando muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Cristo já adultos, nós começamos um processo diferente. Eu vou falar aqui, talvez você se identifique, né? Mas assim, primeiro impacto que a gente tem quando vem para a igreja, né, entrega a vida para Jesus, é aquele, meu Deus, que loucura é essa? Né? Pelo menos foi comigo, eu vou falar do meu testemunho, tá? Eu não volto mais aí, pelo amor de Deus, Deus o livre e guarde, né? Agora, quando eu persisto naquilo e Deus começa a ministrar sobre a minha vida, aí eu venho para a igreja e o pastor, a liderança, as pessoas me ensinam sobre pecado, porque até então eu não tinha consciência de pecado. E aí, querido, é muito interessante, porque nós, no primeiro amor, a gente se desfaz de tudo que é coisa que alguém falou um dia que possa ser pecado. Então a gente vai e faz uma limpeza, uma faxina geral. É como se nós entrássemos num cômodo na nossa casa e retirasse tudo. Assim nós fazemos com a nossa vida. Então eu fico radical e eu retiro tudo, e toda a podridão, tudo aquilo. Não, agora eu sou novo, principalmente depois do batismo, né? Porque disseram que no batismo todos os meus pecados mergulharam comigo. O grande problema é que tem muita gente que o velho homem sabe nadar, né? Quando sai junto. Mas aí a gente fica radical e rompe com muitas coisas. Então nós já deixamos de praticar. Mas aí, como crianças, e isso fala de imaturidade, esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Como crianças, querido, eu passei por esse processo, tá? Se você não tiver, se não se aplica a você, nem ao teu irmão vizinho aí, se aplicou a mim. Como crianças nós começamos assim, ó. Você já falou pro teu filho assim, ó, não põe a mão aqui? Ele faz assim, ó. Não é assim? E assim nós fazemos com Deus. Olha, é pecado, hein? É pecado. Tá, é pecado. Não faço mais. Será que é pecado mesmo? Sabe, aí vem aquela mentalidade, né, relativista. Porque assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu fico, porque eu começo a entender a mente de Cristo. Só que quanto mais eu me afasto, e aí nessas tentativas, nesses testes, né, nesse testar a Deus eu vou me afastando, quanto mais eu me afasto, a minha mente mais relativista fica. E aí eu começo, como criança, eu vou testando os limites do Senhor. E eu vou perdendo o temor. Sabe, eu saltei 2 vezes de paraquedas já.
E sozinho ainda. Eu fiz um curso de 8 horas. E a minha mulher torcendo para não abrir. Porque ela falava, não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir. Abriu. Tem filmagem. Tem filmagem. Eu não sei se ela estava nervosa. Não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir. Abriu. Ou se ela não entendia o que aconteceu. Mas... E uma das primeiras frases que o meu instrutor de paraquedismo disse é o seguinte. Eu perguntei para ele, né? Óbvio, falei, mas você tem temor? Tem medo de saltar lá de cima, né? Ele falou, o dia que eu perder eu paro. Porque o que me mantém vivo é o temor. Sabe, de repente você precisa aplicar isso para a tua vida cristã, querido. O dia que você perder o temor do Senhor, é melhor você parar com a vida cristã. Sabe, porque senão você vai estar fazendo como diz aqui nesse texto, depois você pode ler na sua casa com calma. Voto de tolo. E aqui diz, cara, é melhor que você não faça. Porque quando você faz, você está zombando do Senhor. Sabe, de repente a gente fica comprometido, né? Porque a gente muitas vezes escuta uma palavra e a gente no calor da emoção a gente fala, não, agora vai. É igual regime, gente. Amanhã eu vou começar uma dieta. É sério. Não ri de mim. Eu vou começar de novo. Amanhã, segunda-feira, Dia Internacional da Dieta. Eu vou de novo. Sou brasileiro, né? Não desiste nunca. Mas assim, a gente muitas vezes escuta uma palavra e se empolga e fala, não, agora vai. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E daqui a pouco a gente está fazendo assim, ó, para longe do Senhor. Sabe por quê? Porque de repente bateu naquele cantinho que a gente não queria que batesse. De repente mudou aquilo que a gente não queria que mudasse. De repente Deus pediu aquilo que a gente... Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu tenho aprendido. Você pode ter qualquer coisa, desde que essa coisa não te tenha. Sabe, a Bíblia fala tanto de Deus quanto do dinheiro. E a Bíblia não está dizendo que você tem que ser pobre, querido. A Bíblia só está pedindo para o dinheiro não ter você. Sabe, então a questão da licitude das coisas, a questão... Primeiro que nós não devemos viver um relacionamento com Deus baseado no pode ou não pode. Né? Mas a licitude das coisas estão assim, ó, isso me tem ou isso não me tem. E Deus de repente não tem te permitido ter algumas coisas, porque se te der, te mata. Porque se te der, vai te afastar dele. Porque se permitir, você vai para muito longe dele. E aí Deus tem que te carregar ali no deserto, né? No íntimo. Porque o deserto, querido, é um lugar de solidão. Solidão de homens. Porque todos os dias o Senhor estava no deserto para dar maná para o povo. No deserto a companhia de Deus é diária. E inclusive nós. Eu não sei se você já passou por um tempo de deserto, mas quando a coisa aperta eu fico muito crente. Vamos ser sinceros, né? Agora, quando a coisa começa a melhorar, se nós não temos uma mentalidade renovada, como fala Romanos 12:2 que a gente leu no início, se a nossa mente não é renovada para que a gente persista no propósito, né, a gente vai, valeu, ó, brigadão, deu o que eu precisava. Nós não podemos perder o temor do Senhor, querido. Reverência. Como é que nós temos nos portado diante do Senhor? Sabe por quê? Porque eu, de repente, não conheço a tua intimidade. De repente, nem mesmo teu pai, tua mãe, teu cônjuge, ou as pessoas que moram com você conhecem a tua intimidade. Mas Deus conhece, querido. Não tem abismo que você se esconda dele. Então assim, como é que você tem se portado diante dele? Pode pensar em qualquer situação aí. Das melhores às piores, das mais santas às mais pecaminosas. O Senhor estava contigo. Agora, será que se eu tivesse uma mentalidade correta, com o temor do Senhor, eu praticaria essas coisas que desagradam a Ele? Como é que eu me portaria se eu tivesse convicção? Ou se eu tivesse pelo menos um boneco que me dissesse na hora assim, ó, estou aqui do seu lado.
olhando assim para você. Tinha uma pulseirinha anos atrás que escrevia assim: o que Jesus faria, né? O que Jesus faria naquele momento? Naquele lá, não se condene, né? Você sabe aí, cada um tem seu momento. Sabe, porque se eu tiver temor do Senhor, querido, isso vai ser um freio benéfico na minha vida. Vai me impedir de eu me esborrachar no chão. Né? Temor do Senhor vai me conservar vivo nele. Abra em Êxodo, no capítulo 33. Eu vou pregar com 3 pontos hoje, hein? Faz tempo que eu não prego com 3 pontinhos. O primeiro ponto, então, é a entrega. O segundo ponto é o temor. E o terceiro fala assim: habitação. Cutuca o teu irmão aí e fala para ele: habitação, meu irmão. Êxodo capítulo 33, no versículo 7. Tô tão sarado em Deus que eu consegui falar 33, hein? Isso aí foi piada durante muitos anos na escola. Leandro, fala 33 para mim. 33. Versículo 7. Diz o seguinte: ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar, até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor, ao temor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, um jovem, Josué, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Sabe, processo de amadurecimento em Deus. Entrega, temor. Você viu que esse povo tinha temor, né? E a habitação da presença de Deus. Nós temos entendido algo nesses dias, querido. Não é um tempo de visitação da presença. Sabe, eu não sei quantas conferências de repente você foi na vida. Eu cheguei em conferência profética que o profeta fazia assim, todo mundo caía, né? E era aquela coisa, e era sentir arrepio, e choro, e pulo, e grito, e riso, e tudo que você imaginasse, né? E assim vinha aquela presença de Deus densa, e aquilo, depois a gente saía. E isso, durante um tempo, nos é permitido. Por isso que nós temos falado muito que, de repente, Deus nos trouxe até aqui com algumas práticas e Ele quer nos levar daqui para lá com outras. E você vê que Moisés, ele, quando tinha que ir falar com o Senhor, ele se dirigia à tenda e entrava lá e esperava o Senhor e falava com o Senhor na tenda. E quando Moisés terminava de falar, ele saía. Isso fala de um lugar de visitação da presença de Deus. Moisés visitava a presença de Deus. E falava com Deus face a face. Era íntimo de Deus ou não? Mas, querido, Josué não saía de dentro da tenda. Josué entendeu que ele precisava habitar na presença do Senhor. Sabe, se nós entendermos, querido, que nós não vamos viver de culto, de domingo à noite, de adoração, de culto na casa, que a nossa vida não vai ser baseada em apenas alguns instantes com Deus. Se nós compreendermos que a nossa vida é habitar na presença de Deus,
que eu preciso gastar tempo, gastar os meus recursos físicos, financeiros, todos eles, quanto for, para estar com o Senhor, querido. Sabe, quanto tempo você tem gastado de relacionamento com Deus no seu secreto? Sabe, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. E você sabe que eu estava discernindo nessa palavra exatamente isso, porque assim, quando nós mais precisamos de Deus, que é quando nós pecamos, e nós precisamos nos arrepender, e nos colocar diante da presença dEle para sermos transformados e mudados, a gente foge por causa da culpa do pecado. Então assim, eu queria que você tivesse sua mente restaurada nisso nessa noite. Querido, se você tiver que correr para algum lugar, corre para Deus. Não corre de Deus. Sabe, gaste tempo na presença do Senhor. A presença do Senhor vai te transformar. É impossível você entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Jacó entrou, Jacó e saiu Israel. Até o nome foi trocado. Isso fala de identidade. Muitas vezes você não sabe nem quem é, nem para que veio, nem para onde vai. E você vai descobrir isso quando você gastar tempo em habitar na presença do Senhor. A sua identidade vai ser restaurada, os seus propósitos, os seus planos. E isso vai te levar para um novo lugar em Deus. Isso fala de desenvolvimento da minha vida cristã. Agora, isso me custa um preço. Isso custa preço, como nós falamos no começo, um preço alto de renúncia. Porque quando nós falamos de investimento, nós não falamos só de investimento de dinheiro. Falamos de investimento de dinheiro, de tempo, de renúncia, de muitas outras coisas que nos custam. Agora, se eu quero alinhar a minha vida, eu quero alinhar o meu propósito, eu quero alinhar o meu coração com os planos e o propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso gastar tempo com Ele, querido. Sabe, eu estou casado há 15 anos. Mês que vem, né? Mês que vem. Lembrei. Mês que vem são 15 anos de casado. Eu gasto tempo com a minha esposa. Certo? Mas ela falou para mim essa semana, semana que vem, sexta-feira, nós temos um retiro de casais que nós vamos. E ela está muito preocupada, que ela falou que se colocar a gente num joguinho daquele de perguntar uma coisa de um para o outro, eu vou dançar. Ela já profetizou. Querido, agora sim, eu gasto tempo com ela. E tem muito dela que eu ainda não conheço. Agora, quanto você conhece de Deus? Eu estou há 15 anos casado, durmo com ela todos os dias. Você tem passado todos os dias com o Senhor? Quanto tempo? Eu fui cobrado 2 vezes com essa palavra. O Senhor cobrou de mim conhecer mais Ele e ela também. Todo mundo me cobrando agora. Tô mal, né, primo? Sabe, querido, gaste tempo em conhecer o Senhor e em se deixar ser conhecido. Sabe, gaste tempo desnudo na presença do Senhor, sem interesse. Se coloca na presença dEle para estar. Fala, Senhor, estou aqui, é nós, o que tem é isso aqui mesmo, vamos ver aí como é que a gente... Porque, quando a gente vai para Deus, de repente a gente vai... Parece estar indo para fazer uma peça teatral. Não é verdade? Porque a culpa do pecado nos faz fazer isso. Se você for parar para pensar, se você não quiser parar para pensar em você, pense em mim, porque eu já fiz isso muitas vezes, tá? Você vai para Deus que, o meu pastor tem dito isso, quando você se juntar com um outro pastor, com uma outra pessoa, para falar das coisas do Senhor, mostre as suas cicatrizes, não mostre as suas medalhas. E a gente, quando vai para se relacionar com Deus, nós temos uma terrível tendência de querer mostrar tudo que a gente fez de certinho. Não é assim? É assim. O meu filho esses dias, ele chegou, pai, você viu o que eu fiz lá? Você viu? Você viu? Ó. O que ele não fez, ele não veio me mostrar. Mas o que ele fez, ele vem. E assim a gente faz com Deus.
Então nós não gastamos tempo em habitar na presença dele, e muito menos nós nos deixamos fazer isso de uma forma verdadeira. A gente vai cheio de máscara, querido. Parece que está indo ao teatro. A gente vai cheio de casca, cheio de fantasia na presença do Senhor. E sabe, de repente a gente até fala assim, cara, deixa eu ver aqui. Eu tenho uns 10 pecados para confessar para Deus, vou confessar esse aqui que é o mais levinho, o resto ele sabe. Não é assim? Por quê? Porque a gente tem medo. Deus chega para Adão e fala, Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia? E Adão fala que estou aqui, escondido. Adão, por que você se escondeu? Tenho medo, Senhor. Adão estava com Deus todos os dias, querido. Habitação na presença do Senhor. E habitação em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que esses pontos, que esse processo seja destravado sobre a tua vida nessa noite. Sabe, eu realmente creio num novo tempo da igreja, querido. E nós somos a igreja. Eu realmente creio que nós estamos sendo preparados para executar algumas coisas pontuais nesse tempo. Que o Senhor conta com a minha e com a tua vida. Sabe, eu profetizo que as nossas meninices irão passar e que nós vamos ser adultos em Cristo. Que nós vamos começar a viver um cristianismo de verdade, de entrega. Um cristianismo onde nós vamos ao Senhor, ainda que isso nos custe tudo. Sabe, eu realmente creio nesse tempo. Creio que o Senhor está nos chamando para isso. Amém? Vamos orar?